Meus caros, muito boa tarde a todos. Cumprimento todos os senhores conselheiros, a mesa, todos os deputados, a Assembleia da República, os nossos deputados europeus, os autarcas presentes, todas as estruturas do partido, distritais, locais. Pedi hoje, e gostava de agradecer especialmente ao Distrito de Beja e ao seu Presidente, ao Mário Cavaco, por nos ter recebido aqui em Beja. Peço uma salva de palmas também para a nossa secretária. Pedi para fazer esta intervenção prévia, porque penso que o país e o Chega precisam de um caminho que mais do que nunca tem que ser claro e que este Conselho Nacional deve validar. Vivemos, provavelmente, o nosso momento mais desafiante. O momento mais desafiante de toda a nossa história. Aquilo que aconteceu em Portugal é digno e será um dia digno dos maiores e dos melhores, ou dos piores, registros históricos do nosso país. Um país chamado às urnas, em março do ano passado, que opta por varrer o Partido Socialista do poder, depois de uma maioria absoluta, depois de vários governos consecutivos do Partido Socialista, e dá uma maioria histórica a dois partidos, ao PSD e ao Chega. Aquilo que aconteceu depois é sabido de todos, e o momento em que estamos também é conhecido de todos. O país perdeu uma oportunidade histórica de fazer mudança. Perdeu uma oportunidade histórica de correr com os vícios socialistas que estavam entranhados no seu corpo e na sua pele. Mas nós ficamos com um troféu moral importante. É que nós fomos os primeiros, mesmo com sacrifício de algum do nosso eleitorado, a dizer que nós queríamos, estávamos disponíveis para construir uma alternativa ao Partido Socialista. Os que disseram não é não. São os mesmos que foram agora ao Parlamento pedir confiança daqueles que espezinharam, daqueles que humilharam e daqueles que não quiseram construir uma maioria. Mas estas eleições nem sequer têm que ver diretamente com esse momento histórico. Embora deva ser apontada a responsabilidade a quem, sendo Primeiro-Ministro, não conseguiu, por arrogância, por altivez, construir nenhuma solução de governo. O país não pode, por isso, ficar parado entre a ameaça permanente do regresso do socialismo e um PSD que provavelmente está a caminhar a passos largos para o seu final e quer levar o país todo consigo. Nós temos que deixar claros ao país que não há apenas a alternativa do PSD ao PS. Que mesmo quando o PSD mostra já não ser capaz de governar, ou já não querer governar, ou não ter vontade de governar, nós temos que dizer ao país que só há uma outra alternativa, uma alternativa com capacidade, uma alternativa com número de deputados suficiente, uma alternativa com vontade de ser governo. E essa alternativa somos nós. Connosco, pouco importa se não é não ou se sim é sim. Para nós, nestas eleições, há um grande objetivo. Formar um governo de direita em Portugal e acabar com o socialismo, com os vícios do socialismo no nosso país. Porém, não devemos deixar de dizer o óbvio. E o óbvio é a irresponsabilidade gritante de um Primeiro-Ministro que, perante factos incontornáveis, prefere tirar o país todo para a lama do que ser ele próprio a sair com dignidade. Perante factos que são incontestáveis e incontornáveis, prefere atirar tudo para a confusão, como se pudesse plebiscitar a sua honra e a sua integridade, com o único objetivo de se proteger. A atitude de Montenegro não está a ser muito diferente de muitos ditadores sul-americanos que conhecemos, que perante problemas, ou de justiça ou de integridade, atiram o país para a lama e para a confusão, para fazer uma espécie de plebiscito nacional da sua integridade. Pois os portugueses não querem plebiscitos à integridade. Os portugueses queriam que governasse
e, se possível, que tivéssemos um primeiro-ministro com integridade e com ética, que já vimos que não temos e não tivemos nos últimos meses em Portugal. É isso que pedem, é isso que queremos, é isso que nós lhes vamos dar. Eu encontro muitas vezes na rua pessoas que me perguntam: estou muito confuso com o que se está a passar. Estou muito confusa com a situação em que ficamos. Não pode um primeiro-ministro ter património? Não pode um primeiro-ministro ter trabalhado? Não pode um primeiro-ministro ter vida para além da política? Não só pode, como deve. E nunca houve um único dirigente do Chega que dissesse: não, nós queremos é políticos de carreira, que façam toda a carreira da política. Não. Mas uma coisa é fazer carreira da política. E eu acho que o Luís Montenegro nem sequer tem assim um grande cartão de visita fora da política, pois toda a vida dele parece ser em torno da sua vida política. Mas um político pode ter vida e deve ter vida. Tem é que estar disposto a mais escrutínio do que todos os outros. Porque nós temos os mesmos direitos que todos os outros cidadãos. Mas por causa do voto e da confiança, temos um dever maior de explicar o que se passa. E, portanto, não. O Primeiro-Ministro não pode chegar e comprar 2 casas a pronto de 800 ou 900 mil euros se o seu património não bater certo com isso. Porque levanta a suspeita forte de que lhe entrou dinheiro que não devia ter entrado quando exercia funções. Não, o Primeiro-Ministro pode ter vida. Não pode é continuar a receber enquanto é Primeiro-Ministro, pois que isso nem em Portugal, nem em nenhuma democracia do mundo, um país ou um Primeiro-Ministro podem estar a receber enquanto exercem funções. E sim, um Primeiro-Ministro pode, porque isso até é positivo, mostrar que teve vida e teve património. O que não pode é, para escapar ao controle das contas, distribuir o seu dinheiro por várias contas abaixo do limite legal, como José Sócrates fez e outros fizeram, porque isso não é ser Montenegro. Isso é ser José Sócrates. E nós já tivemos um, não precisamos de mais uma na democracia portuguesa. Isto não é novo na nossa democracia. Não é novo. A situação é diferente. Mas isto não é novo. Manuel Pinho era Ministro da Economia do Governo Socialista e estava a receber 15 mil euros por mês do Banco Espírito Santo. Olhámos para isto com espanto. Como é que um Ministro pode estar a soldo do que quer que seja? E infelizmente o que estamos a ver todos os dias com o Primeiro-Ministro assemelha-se cada vez mais ao que vimos no passado com outros dirigentes socialistas. Não, a história não é igual. Não, a história não é a mesma. É evidente que não. À mãe substitui-se um amigo ou um primo. Aos familiares mais diretos substituem-se outros. A umas empresas substituem-se outras. Mas fica no ar a mesma dúvida. Fica no ar a dúvida da integridade de um Primeiro-Ministro. Porque sim, volto a dizer, nós não queremos pobres em Portugal. Quem nos dera a nós que todos fossem ricos. E quem nos dera a nós que todos pudessem ter os meios que Luís Montenegro tem para comprar casas. Eu compreendo que muitos que estejam a ver, muitos que não conseguem pagar a sua casa ao final do mês, muitos que não conseguem juntar dinheiro para pagar a sua habitação, estejam estupefactos com o que estão a ver. Porque, na verdade, tínhamos um Primeiro-Ministro multimilionário e não sabíamos. A questão é que podíamos não saber porque não saber. Mas isto levanta as maiores suspeitas de um Primeiro-Ministro que devia ter estado concentrado na sua função de governar e não em qualquer outra função. E agora percebemos bem porque é que não queriam o Chega no governo. E agora percebemos bem porque é que não queriam o Chega como parceiro. Porque com todas estas irregularidades, com todas estas ilegalidades, com toda esta falta de ética, nós já tínhamos mandado este Primeiro-Ministro dar uma volta se fôssemos parte deste governo. Na verdade, o não é não tinha nada a ver com ideologia, nem sequer com pensamento político. Tinha a ver com não quererem escrutínio àquilo que iam fazer. Temos um Ministro da Coesão, que fez ajustes diretos no dinheiro da Câmara com o seu próprio sócio de negócios. As pessoas dizem, mas não podem trabalhar? Podem! Não podem é usar o dinheiro público para distribuí-lo entre os amigos. Não podem é usar o dinheiro de todos
para fazer os mesmos negócios que faziam quando eram empresários ou quando tinham a sua vida privada. Podem e devem trabalhar. Não podem aprovar leis que depois vão valorizar os seus terrenos e que os vão vender ao dobro, ao triplo ou ao quádruplo do preço. Podem trabalhar, mas só podem trabalhar se forem sérios, porque este país está farto de bandidos em todos os séculos, em todas as décadas e em todo o momento que vivemos em democracia e fora dela. Também encontrei quem me dissesse: este vosso outdoor é muito duro. Este vosso outdoor é muito exigente. Este vosso outdoor tem um impacto muito forte. E tem. Podemos discuti-lo e avaliá-lo. Mas fica hoje evidente, quer eles gostem, quer eles não gostem, que 50 anos de democracia sempre a rodar entre PS e PSD nos trouxeram até aqui. Que 50 anos a rodar entre PS e PSD, substituíram-se os nomes, mudaram-se as perucas, mudaram-se as cadeiras, mas o circuito foi o mesmo. O circuito da compra e venda foi o mesmo. O circuito da troca de favores foi o mesmo. O circuito do pega num e mete-o ali a ver se cala é o mesmo. O circuito da tentativa de comprar todos os setores do Estado, desde baixo até cima, não é diferente no PSD do que foi no PS. 1/3 dos autarcas do PSD que cessam funções porque não se podem recandidatar, já têm lugar assegurado, ou tinham, neste governo. O que é isto, senão a maior escala de favores e de compadrio da nossa história? Ficas aí, mas quando acabares não te preocupes. Ter que ir trabalhar outra vez? Não te preocupes. Vens para aqui. E este ciclo não para de nos empobrecer, de nos enlamear e de nos atirar cada vez mais para o fundo. Por isso o outdoor é duro, mas ele visa dizer ao país que agora já não há desculpa. Agora já não há desculpa. Já viram que é igual. Porque havia quem ainda achasse que não era igual. Que 8 anos de socialismo tinha criado um novo PSD. Não criou. É o mesmo. É o mesmo velho PSD dos vícios, das negociatas. É o mesmo. Portanto, agora não tem outra alternativa. Agora já não há o PS ou o PSD. Porque, na verdade, que moral tem Pedro Nuno Santos de falar da situação de Luís Montenegro? Que moral tem o PS, cujos governos, quase todos, no seu fim, tiveram escândalos enormes de corrupção, para vir falar da corrupção ou das ilegalidades do PSD? Que moral tem o PS, cujo secretário-geral no governo fazia negócios com a empresa de que ele também era titular com o seu pai? Que moral tem o Partido Socialista para falar de negócios entre público e privado? Não tem nenhuma. Por isso é que nestas eleições nós temos que dizer aos portugueses isto. Durante 50 anos, vocês trocaram e alternaram entre um e o outro. Durante 50 anos escolheram entre PS e PSD. Melhoraram? Não. Nunca. Piorámos sempre. Ficámos mais corruptos, mais enlameados, somos cada vez mais atrasados em relação à Europa. O nosso PIB é ultrapassado por países do leste, como a Roménia e outros. Por isso, a pergunta é esta. Desconfiam do André Ventura? Têm dúvidas? Será que vai ser exigente demais? Será que vai ser autoritário? Será que vai mexer o país demasiado nas suas fundações? O que é que têm a perder? Nós pedimos uma oportunidade. Uma. Depois nos julgarão como julgaram os outros durante 50 anos. Mas nós pedimos uma para fazer esta limpeza. Nós prometemos fazer esta limpeza. E nunca a pudemos fazer. Crescemos muito, é verdade. Mas ainda não nos deram a oportunidade de tomar as decisões de transformação do país. Na economia, na saúde, no combate à corrupção e a este conluio, no fazer-se justiça e garantir que não vamos ter a bandalheira que temos tido, no combate e no controle à imigração. Deem-nos uma oportunidade. Uma. É quase como dizia o brasileiro Tiririca, isto pior que está não fica. Pior que está não fica. Pior que está não fica, é impossível. Hoje a imprensa internacional olha para Portugal e isto parece uma espécie aqui de Colômbia da Europa. Ou de Venezuela, aqui encostada. Por isso, ouçam, há dúvidas? Há.
Há quem ache que eu vou fazer demais. Há quem tenha dúvidas do meu espírito genuinamente democrata. Mas vamos dizer às pessoas que não perdem nem perderão, pelo contrário, ganharão uma oportunidade histórica em fazermos esta transformação. Vamos dizer-lhes distrito a distrito, deem-nos uma oportunidade de fazer esta mudança. E num ano vão ver resultados. Em 3 anos vão ver super resultados. E em 4 vão ver um país completamente diferente daquele que têm. Em 4 anos vão ver um país completamente diferente daquele que têm. Há também quem diga, o Chega também tem os seus casos. O Chega também tem casos. E temos. E por isso estamos aqui e eu nunca me escudei, nem escusei, a falar nunca de nenhum deles. Por isso todos sabem, os que trabalham ao meu lado e os que trabalham mais à distância, que eu nunca virei a cara ao combate, nem a dar a cara quando era preciso dar a cara, a criticar quando era preciso criticar, a expulsar quando era preciso expulsar. Há uma grande diferença entre o Chega e os outros partidos, mesmo nisto. É que, quando nós olhamos para trás na nossa bancada, nós já não temos lá, de facto, o Miguel Arruda. Quando olhamos para a bancada do PSD, nós ainda vemos lá o Miguel Albuquerque, ainda vemos o Pinto Moreira, parte do PSD, e ainda vemos toda a escória da corrupção ligada ao PSD, nos seus quadros, nos seus distritais e nos seus governos. Essa é a grande diferença. É que o Miguel Arruda saiu por vontade dele e por decisão minha. O Pinto Moreira sentou-se na bancada do PSD e ele ficou. Não como independente, mas como deputado do PSD até ao fim. Luís Montenegro, sabe-se lá porquê, nunca teve coragem de lhe dizer: Pinto Moreira, tens que sair. A história talvez um dia nos diga porquê. Mas eu tive coragem porque lhe disse a ele frente a frente e por isso posso revelar aqui frente a todos. Que lhe disse: Miguel Arruda, tens que sair. Não há segundo espaço nem segunda oportunidade. Tens que sair. Assim o país fizesse há 50 anos e nós tínhamos um país muito diferente. E nem sequer foi só os casos e a falta de integridade de Montenegro que nos trazem aqui. Este governo governou mal. Governou mal a distribuir os lugares pelos amigos, é verdade. Governou mal na falta de ética e de transparência do Primeiro-Ministro, que fugiu. Nós lembramos-nos daquelas entrevistas tipo chá com a Maria João Avilés, do Primeiro-Ministro a dar um passeio na entrevista durante 30 minutos, quando tudo era fácil. Quando era fácil apontar o dedo ao Chega e aos problemas dos outros partidos. Quando começou a apertar, o Primeiro-Ministro fugiu. E já não havia entrevistas, nem conversa, nem resposta aos jornalistas. Afinal, veio-se a verificar que o político mais inimigo dos jornalistas, o líder do Chega, era quem falava todos os dias aos jornalistas sem medo, sem nada a esconder e enfrentando-os cara a cara e dando cara nos momentos fáceis e nos momentos difíceis do partido. Afinal, foi isso que se veio a revelar. Mas o governo governou mal também na própria governação de fundo. Nós não nos esquecemos do que tem acontecido na saúde e a incompetência profunda que temos visto. Os outros queriam impedir as urgências de estarem abertas. Estes criaram o telefonema para as urgências. Mas, na verdade, o problema manteve-se. Os portugueses continuam à espera. Horas, às vezes meses, às vezes anos. Por atos que noutros países da Europa aconteciam em poucos dias. Os portugueses continuam a pagar impostos elevadíssimos para esperar por cirurgias, algumas delas gravíssimas. E continuamos a ter todos os meses ou todos os semestres a notícia de pessoas que morrem à porta dos hospitais por não ter tido esse atendimento. Isto não é governar bem, Sr. Primeiro-Ministro. Isto não é gerir bem a saúde. E repare que nem foi uma questão ideológica. Repare que nem foi a questão de pôr mais privado, menos público, etc. Foi mesmo gerir mal o problema da saúde. Foi mesmo olhar para a saúde e fazer igual ou parecido com o que os outros tinham feito. Demissões dos serviços de urgência praticamente todas as semanas, caos nos principais hospitais, não é governar bem. A imigração, que diziam não vai ser preciso Chega, nós vamos fazer esse controle. Andaram para a frente, para trás, quiseram aliar-se ao PS, quiseram voltar atrás, acabaram com as manifestações de interesses, foi a Cabo Verde dizer que queria uma via verde para os imigrantes entrarem em Portugal, uma via verde, como se nós tivéssemos tido outra coisa que não via verde nos últimos anos para se entrar em Portugal. Basta vir aqui
aqui ao distrito de Beja para se perceber a enorme bandalheira de imigração em que este país se tornou. O PSD esteve um ano. Dizem que fizeram alguma coisa, que mudaram alguns processos e alguns procedimentos, dizem que estancaram. Eu não vejo nada. O país não vê nada. Governaram mal naquilo que tinham que dizer. E era tão simples, era olhar para as câmaras, olhos nos olhos, e dizer assim: meus caros, eu vou-vos dizer uma coisa. Se eu for o primeiro-ministro, qualquer imigrante que aqui esteja, que cometa um crime, ganha um voo de passagem para o seu país de origem imediatamente. E quem não está legal, só tem uma forma de fazer. É sair e voltar a entrar legal. Por isso é que se diz ilegal. Porque tem uma consequência. Porque não é legal. Porque não cumpre as regras. E se nós dizemos a um que entrou e não cumpriu as regras, que pode ficar, depois se trata de tudo, todos os outros pensam o mesmo. E pensam, vale a pena para Portugal. Porque na Alemanha expulsam. Em França expulsam. No Reino Unido não consigo entrar. Então vamos lá para aquele país do canto da Europa. Ali ninguém nos faz nada. Ficamos, com sorte ficamos a receber uns subsídios para a casa, para o carro. Com sorte o nosso filho, quando nascer, vai receber mais uma porrada de subsídios, que este país é só subsídios, e nós continuamos o mesmo ciclo. Para quem trabalha nada, para quem trabalhou nada, e para quem vem de fora ou para quem é coitadinho, tudo. É o país ao contrário que nos deixou o PS, mas que nos deixou o PSD. É este ciclo que nós temos que interromper. É este ciclo que nós temos que interromper. E governou mal quando tinha que se pôr ao lado das forças de segurança ou não. Quando alguns dos nossos polícias ficaram envolvidos em problemas por agirem em bairros difíceis de Portugal, o governo deveria deixar claro que há justiça, o que é da justiça. Mas a posição de princípio de um governo é estar ao lado das suas forças de segurança. É dar o sinal ao país de que não vacilará. É dar o sinal ao país de que estará ao lado deles, pela ordem e pela segurança. Não podemos dizer que andamos ao lado deles, mas quando há um primeiro pequeno problema, olhamos para o lado e deixamos que os pezinhem, que os humilhem, que os prendam. Hoje um polícia em Portugal sente que se fizer alguma coisa vai para a cadeia mais rápido do que o bandido que prendeu. Essa é a verdade do sentimento deles. Em todas as castas, em todas as escalas, em todas as polícias. É o país da impunidade. É o país que não é capaz de olhar o crime olhos nos olhos como outros estão a fazer. E dizer que tem que agir mesmo que isto custe. Tudo isto não é do PS. Foi já de um ano de governação do PSD. E sejamos francos, tivemos uma Ministra da Justiça absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz. Uma Ministra da Justiça que nos prometeu um grande pacote de luta contra a corrupção, mas percebeu a meio do tempo que mais valia não falar mais deste assunto e mais valia deixá-lo morrer. Que reuniu os partidos para ouvir propostas e o Chega, imagina, ingênuos que nós somos, lá fomos cheios de propostas na mão, a dizer que podiam fazer isto e aquilo e aquilo outro e tal. Viram alguma coisa? Zero. Zero de combate à corrupção deste governo. Quando o governo anterior tinha caído por causa da corrupção. Por suspeitas sobre António Costa. Então nós, esta campanha, temos de dizer aos portugueses, fazer-lhes uma promessa para o dia 1. Há presidentes que fazem promessas para o dia 1. Nós não podemos prometer o céu e a terra, mas podemos fazer uma promessa no dia 1. É que no dia a seguir a tomarmos posse, nem vamos precisar de mais, é no dia a seguir. Há a tomada de posse e no dia a seguir entra no Parlamento, o maior pacote anticorrupção que esta história já viu. No dia a seguir entra no Parlamento. No dia a seguir. No dia a seguir damos entrada com o maior pacote anticorrupção da história. No dia a seguir vamos enfrentar o problema do enriquecimento ilícito dos políticos de frente. Sem falsos moralismos, sem falsas modéstias. De frente. Os políticos devem ser dignos na sua profissão, no seu trabalho? Devem. Os políticos devem ter dignidade na sua vida? Devem. Mas desculpem, um político não pode chegar a Lisboa com 100 e sair de Lisboa com 3.000. Não pode. Porque está a servir o país. Não se está a servir a ele próprio. E foi por isso. E nós temos que o lembrar nesta campanha eleitoral também. Que quando chegou a hora, que muitos disseram populismo baixo, nós dissemos que não queríamos aumentos de salários dos políticos. Vocês lembram-se que eu andei durante 5 anos a dizer isso, primeiro como deputado único, depois 12 deputados, e dissemos não pode ser. Não é que os políticos ganhem muito bem, é que o país está a ganhar mal. E nós não devemos ter políticos a serem descongelados
como eles dizem, quando as pensões, quando há subsídios, quando há apoios à doença e à velhice que continuam congelados há não sei quantos anos. Nós não podemos ter um país de salários tão baixos e os seus políticos a crescerem tanto. Perguntar-me-ão, todos os deputados gostaram? Não. Todos os deputados gostam? Não. E não só os deputados, os autarcas, os deputados regionais? Não. Mas os líderes não estão para agradar nem aos deputados, nem aos autarcas, nem aos líderes. Estão para dizer ao país o que deve ser. Estão para dizer a Portugal o que deve ser. E nós tivemos a coragem de o fazer. Não só dissemos que não se via, como abdicámos. Viram o PS a abdicar de alguma coisa? O PS não abdica de nada. O PS não está a atacar o PSD pelo dinheiro que o Primeiro-Ministro recebeu. O PS quer ir para lá e ele receber, que é uma coisa diferente. A injustiça do PS é pensar porque é que estão lá estes tipos a receber e eu não. Isso é que é a injustiça do PS para o PSD. Por isso, nós não nos deixamos enganar e temos o nosso caminho muito bem definido. Passou um ano desde as eleições legislativas de março. Tivemos momentos melhores, tivemos momentos piores. Tivemos momentos mais duros, tivemos momentos de maior intensidade. Saímos à rua como nunca tínhamos saído. Lutámos por um país seguro, mesmo quando o país todo nos atacava. Lutámos contra a imigração desregulada, quando todos, nas televisões, nos jornais e na opinião pública e publicada, nos atacavam. Tivemos a coragem de nos mantermos firmes, quando outros nos queriam destruir à direita e à esquerda. Tivemos debaixo do maior ataque que alguma vez um partido teve. À direita e à esquerda. Mantivemos-nos firmes. Houve no meio resultados melhores e resultados piores. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 meses. Mas sabemos uma coisa ao dia de hoje. É que todos os estudos de opinião, todos, mostram que o Chega não só sobreviveu, em alguns casos cresceu, como a nossa unidade para estas eleições está mais forte do que nunca. E por isso, não fizemos coligações, chamámos o Presidente da República à sua responsabilidade, não tivemos medo dos poderes instalados. Quando outros nos diziam em público e fora de público, não vais por aí, é perigoso, eles vão dar cabo de vocês. Não vais por aí que é perigoso e eles vão dar cabo de ti. Chamámos o Presidente à sua responsabilidade. Chamámos o Governo à sua responsabilidade. E mesmo quando outros achavam à última hora que com medo de ir a votos ou com qualquer jogada tática nós nos íamos acobardar, nós mostramos a este país, meus amigos, nós mostramos a este país a fibra de que somos feitos. Mostramos a este país a diferença, a força de caráter, a fibra e a falta de medo, que não é a irresponsabilidade, é a falta de medo que sempre nos conduziu, que sempre me conduziu na gestão do trabalho político. E é com este espírito que agora vamos novamente à luta. Já não só com as promessas, mas com o orgulho do nosso trabalho feito ao longo do último ano. Com o orgulho da promessa e da palavra mantida. Com o orgulho e a promessa de termos dito ao que vínhamos e do que fizemos. Com a promessa de não nos aburguesarmos, nem nos tornarmos mais um partido do sistema. Enfrentámos-los nos estúdios de televisão, na rua, no Parlamento. Enfrentámos-los sem medo. E é isso que vamos fazer outra vez no dia 18 de maio. Sem medo, vamos mostrar ao país que aqui estamos, vamos mostrar ao país que queremos ganhar estas eleições e que o nosso objetivo, por muito que lhes custe ouvir isto, é acabar com 50 anos de corrupção em Portugal. É para isso que conto convosco.